gente, estamos dando início a mais uma live. É a live da troça carnavalesca mista, caçulinha do 7º RO. Olha ele aqui. É isso aí, mas depois falamos de tu, caçulinha. Calma aí, fica aí. Pessoal, gente, eu venho aqui agradecer à Lei Aldir Blanc, ao governo do estado e à prefeitura de Olinda por esse incentivo à cultura maravilhoso, que chegou numa hora boa, né, velho? Nessa hora que estamos passando por essa pandemia aí, onde muita gente morreram, né? Muita gente querida aí, perderam seus entes queridos aí, e estão aí sofrendo muito por conta dessa maldita doença, né? Esse tal desse coronavírus. Mas, até falando dessa doença agora, me fugiu o que eu ia falar. Mas, de antemão, eu venho agradecer aqui, novamente, e, Lúcio, vamos embora tocar aí mais 2 frevinhos, para ver se eu restauro aqui um pouquinho da minha memória aqui, porque, bicho, deu um branco aqui em mim agora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos começando aqui. Vamos tocar um frevo chamado Dead Shark. É um bloco conhecidíssimo. Vamos tocar esse frevo a pedido da dona do bloco, viu? Esse frevo tem um arranjo de Climério Paulo. Tocar um frevo que, no caso, ele não abre o carnaval, viu? Quem abre o carnaval é o Cariri, mas quem entrega a chave é esse grandioso gigante. Não é um boneco, é um calunga. Frevo de Benedito Bernardino da Silva, o nosso bisavô, homem da meia-noite.
vamos embora. Mas, voltando ao assunto da grandiosa live do Caçulinha, é isso aí. E quem vai contar um pouco dessa história é a fundadora, eu conheço ela por Nani, minha amiga. Ela tem uma história maravilhosa para contar desse Caçulinha aí, uma história muito interessante. E daqui a pouco eu vou chamar ela para dar uma palavrinha, para contar um pouco dessa história, porque todo bloco tem sua história, tem sua essência, como surgiu, entendeu? E o Caçulinha não é diferente, né, velho? Ele é um bloco, como todos, que tem sua história. E eu vou chamar nada mais do que Nani aqui agora para dar uma palavrinha e explicar a essência do Caçulinha. Nani, me conta aí, Nani, um pouquinho dessa essência do Caçulinha, Nani. Bom, tudo começou no ano de 91. 91? Isso, era 12 de outubro, Dia das Crianças. Dia das Crianças. Foi quando o meu menininho ali, ele começou a sentir muitas dores fortes da abdominais. Nani, vem mais para cá um pouquinho, Nani. Sim, aí. Começou dores fortes abdominais. Nosso amigo Binho. Isso. É isso aí. Aí eu fiquei preocupada, eu disse, não, isso não é normal. Eu peguei, chamei minha mãe e levou ele para o hospital, o IMIP. Quando chegamos lá, ele foi diagnosticado que estava com apendicite. Eita. Superada, né? Tinha estourado. E que ele tinha que ser imediatamente cirurgiado. Puxa vida. Foi. Aí foi diretamente para a cirurgia. Depois de umas 3 horas, 4 de cirurgia, ele retornou para o leito hospitalar. Desse momento em diante, foi se agravando o estado de saúde dele. Por quê? Porque tinha estourado a apendicite e tinha infeccionado. Entendi. Por dentro. Entendi. No qual virou 2 abscessos próximo do fígado. Puxa vida. Que ele foi para antibióticos muito fortes, teve muita dificuldade para se alimentar, para tomar o remédio, porque estava muito debilitado. Foi quando o avô dele, que criou ele, meu pai, sabia que ele gostava muito do boneco gigante. Era o sonho dele ter um boneco gigante. Então, foi a partir desse momento que meu pai teve a ideia de criar um boneco gigante para que ele possa sair pela rua de Olinda. Entendi. E ele ficou muito animado. O senhor faz mesmo meu pai velho, que ele chamava ele de meu pai velho. Sim. Meu pai velho, o senhor faz mesmo? Se faça, meu filho. Se você se alimentar, comer direitinho e se recuperar, você vai ter seu boneco. No dia seguinte, por incrível que pareça, foi um milagre do Senhor. Ele se restabeleceu. Eu disse, não, eu quero comer, eu estou com fome. Quer dizer que o Binho já nasceu com essa essência de carnavalesco. Já o sangue carnavalesco, porque nós somos carnavalescos. A gente tem o sangue do carnaval na nossa vida. É isso aí. Aí, pronto, ele começou a comer, tomava o remédio direitinho e aí foi se recuperando. Passou 45 dias hospitalizado. Quando saímos do hospital, quando chegamos em casa, a primeira coisa que ele viu, eu até me emociono. Eu sei, isso é. Foi aquele boneco isso é ali, bonito. entendeu? Ele pulava, ele gritava, é meu. É meu boneco, é meu boneco. Porque ele era o caçulinha. Aí ele fez assim, aí meu pai fez assim, como é que a gente vai dar, qual é o nome que a gente vai dar ao boneco? Aí eu disse, peraí, é o caçulinha da gente, né, pai velho? Então o nome é a partir de hoje. O boneco dele vai ser o caçulinha. Ei. Aí meu pai fez assim, de que? Eu digo, tu é Rió, hein? Tu mora no Rió? Né? Aí pronto, ficou caçulinha do 7º Maior até hoje. 92, a gente foi em cartório, registramos ele. E foi o primeiro carnaval dele, 12 de janeiro de 1992. Eita, que coisa linda. Foi o caçulinha, foi para a rua de Olinda. Ele ainda estava um pouco ainda assim, estabelecendo. Esse já vem sendo o primeiro boneco, Nani? Me explica aí. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro boneco. O primeiro boneco dele, que meu pai mandou fazer, como a gente não tinha muita experiência, foi um amigo da gente, Jorge. E sem falar também nos custos, né? Isso, era muito, e ter gastado muito com remédio, com passagem, tudinho.
Aí um amigo da gente, Jorge, que é nosso amigo Ricardo, som, ele disse, não, eu faço para o senhor um bonequinho para ele de Tauba. Eita. Foi, eu tenho até a foto, até esqueci de trazer para mostrar. Aí fez. Mas ele estava tão feliz, comprou roupa, botou... O primeiro carregador que carregou ele foi... João, como é aquele... Carlinho da... Carlinho. Um abraço aí para Carlos da Burra. Foi. É isso aí, Ele nosso disse, amigo não, Carlos. eu faço questão de carregar sem cobrar um centavo. Aí foi quando colocou o primeiro, ele veio para a rua. Meu pai pagou a orquestra, tudo, ele foi para a rua. Pronto. Aí, depois de outro ano, consegui outro boneco, fazer outro boneco melhor. Boneco melhor, boneco mais... Entendeu? Mas eu, com um pouco de elaborado. experiência, foi. Entendi. Terminei perdendo o boneco. Aí foi quando Silvio Botelho disse assim, não, eu vou fazer o boneco dele. Aí foi quando... Gerou esse caçulinha aqui. Isso aí, que até isso hoje está aí. É isso aí. E fazendo o carnaval de Olinda, né? De Olinda, todos os anos estamos na rua. Nani, mas tu me contou essa história aí, uma história maravilhosa, uma história muito interessante. Pô, de uma dor, uma apendicite, foi gerado um bloco que hoje tem uma história muito interessante, que é essa história dele. Isso. Mas tu vai ter que me contar aí, tu vai ter que chamar o cara aí que também vou tem chamar para ele, disso aí, cara. para ele falar também que aqui é o meu filhote, É isso aí. Binho, né, que foi através dele que o caçulinha É isso aí. Esse boneco, para quem não sabe, ele foi elaborado, gerado por conta do nosso amigo aí, Binho, que teve uma dor, certo? E o bisavô colocou o nome do boneco Caçulinha, porque ele é o caçulinha da família. Então, Binho, me conta mais um pouco aí, Binho. Meu amigo Lulinha, esse boneco aí é um sonho de criança, né? Eu acho assim que toda criança daqui de Olinda, envolvida com carnaval, o sonho dela é ter um boneco gigante. Então, desde criança eu sempre fui louco por carnaval. E o meu sonho de criança, como eu mais queria ter na vida, era um boneco. Então, minha mãe falou que eu tive algumas complicações na cirurgia e tal. E o boneco em si foi aquela grande motivação para que eu tivesse força para lutar sair daquele momento que eu estava passando, né? Mas deixa eu cortar um pouquinho aí. Tu falou aí e todos nós criancinha, gostaríamos de ter um boneco. Realmente, você está certo. Nani, tu lembra daquelas caixas de uva? Aquelas caixas de uva. Lembro que... A gente fazia pequenininho. fazia... Aquelas caixas, botava o boneco na cabeça do pirrainha. E os outros fazia batendo com Aí pegava uma lata de leite assim, Isso. Era muito massa aquilo ali, bicho. Pronto, era ele fazer com isso os priminhos dele, eu entendeu? já fiz muito isso também, mas hoje eu já tenho meu bonecão. Eu já tenho, já. Binho. Aquilo ali, Lulinha, é chamada alaúça. Todos nós temos. Você vai pela rua, alaúça quer dinheiro, né? De menino ganhando dinheiro da gente, era. Então, sempre honesto. Eu acho que toda criança carnavalesca, o primeiro boneco dela foi uma alaúça. Aí, esse boneco aí é muito importante na minha vida, porque foi onde ele me iniciou pro carnaval, né? Me fez conhecer o carnaval, conhecer as pessoas envolvidas no carnaval. Pessoas, assim, eu sou um cara novo, né? Para você que está no carnaval há tempo, Lúcio, ela. Mas, assim, eu vivenciei o carnaval desde criança, estando no meio. Conheci vários carnavalescos antigos, influentes na cidade, que amavam o carnaval, tipo Edmar Lopes, tinha a liga ali, tinha o Céu Mauri, Blequinho, Sonca, deixa eu ver quem, Pedrinho. Então, assim, né? Eu estou no meio de carnaval, não é de agora. Estou no meio do carnaval. É chamado assim, eu acho que eu declaro esses caras a escola da cultura. Pronto, porque assim, eu conheci Blequinho, tive o prazer de conhecer, tive o prazer de tocar no bloco, no clube dele, que é um clube. Cheguei e agora, ele também tem um boneco também. Rei do Gado, o Rei do Gado. E eu tive o prazer de tocar, conheci a Mauri também, o finado Mauri, saudoso Mauri. Então isso aí foi uma grande escola pra gente. Assim, né? Sou novo, mas eu tenho experiência porque, assim, vivi no meio daquelas pessoas que sabiam fazer carnaval. Hoje em dia, o carnaval em si é muito bom, mas não tem mais aquele romantismo de antigamente. É porque hoje, né? Binho, eu peço até desculpa a dizer isso, mas às vezes a gente tem que falar um pouco a verdade. Um pouco não, né? Falar a verdade. Porque, assim, hoje, muita gente está fazendo carnaval
para se beneficiar. Infelizmente, E não bem de vida, pensando né? na troça, não pensando na cultura. Muita gente aí está fazendo carnaval para o seu benefício próprio, entendeu? Então, assim, essa aí que você está falando, isso foi uma escola da vida, onde Lúcio também teve uma grande escola da vida, que foi com Edmar Lopes. Que, Edmar Lopes é uma referência da cidade. Deu né? muita oportunidade a Lúcio, que Lúcio também pode contar um pouquinho aí. Lúcio, conta um pouquinho da tua história com Edmar aí, onde você... Conta aí, eu não quero nem contar. Eu creio hoje que ele faz muita falta, realmente, porque Olinda não tem uma referência mais na cultura. Ele fazia parte da CEPACTUR. Tudo que vinha para o nosso estado, através de uma grande amiga que ele tem, ainda está viva, a secretária aqui de Recife, a doutora Leda Alves, foi ela que intitulou, trouxe para aqui para Olinda. A Olinda só tinha 2 escolas de música, a mais antiga, que é esta, e a Fundação Casa das Crianças, conhecida como Bacário. Lá no Bom Sucesso, não é isso? Isso aí. É isso aí. Meados de 88, ele já, através de uma professora minha, ele disse, olha, vou botar uma escola de música referência aqui no Clube Vassourinha de Olinda. Eu acho que o único clube hoje que fez isso foi Vassourinha de Olinda através dele. Através de Edmar. Em meados de Edmar 89. Lopes. E ele formou músico lá. O intuito dele era ter músico para a agremiação dele. Feito hoje, a gente tem essa jovem que toca em diversos blocos aqui, mas ele queria forjar para dentro da escola. E ele conseguiu. E com isso, ele conseguiu levar meninos de periferia para a Europa durante 3 anos. Onde 96, você estava envolvido nisso. Também fui eu fui e demais. Eu fui convidado também, mas infelizmente eu tenho medo de avião da peste, aí não fui não. Mais José, mais Carlos, Lessa, esses ícones de orquestra aqui que tem para mais de 40, 50 anos, todos eles viajaram através do então presidente naquela época, Edmar Lopes, né? Hoje a Olinda perde muito essa essência, não tem uma referência. Por isso que muitos blocos ficam aí à mercê da boa vontade do poder público, que não enxerga de uma maneira legal mesmo, né? Que era para ver. E hoje também tem muito bloco também que afundou por conta do dono também. Tem uma certa culpa também, porque às vezes trabalha com o intuito de pegar o dinheiro, poxa, e guardar, não pagar a orquestra, como eu, você, já fomos vítimas disso aí, levamos calote de contratante que contratou a gente e não pagou. Mas agora, graças a Deus, as coisas estão mudando, entendeu? E eu tenho fé em Deus que isso vai acabar. Isso vai acabar porque de lá para cá eu não levei mais calote, não. Então eu estou vendo que o negócio está progredindo. Infelizmente, Lulinha, isso aí não enfraquece o bloco dele em si. Enfraquece o carnaval de Olinda. Isso aí eu sei. Isso aí eu sei que enfraquece a cultura. Gera desmotivação. Gera desmotivação na... Vocês mesmos que são músicos. Imagina você pegar um bloco, ficar 3 horas e meia tocando sol quente, levando empurrão, e a turma joga água, e não respeita, você tá com o instrumento ali, o bate, empurra, e bate na sua boca e tal. E chegar no final, o cara pagou o pagode, pagou o brega, pagou não sei o quê, e o seu dinheiro, que por valor do que ele paga lá, é um valor irrisório. Se você vê mesmo, tem bloco que bota uma banda de... 30 mil. 30 mil. Aí o valor da orquestra em si, não é desvalorizando vocês não. É irrisório esse valor, tá entendendo? Vamos supor que seja 10% do valor aí, daqueles pronto, caras. eles optam por pagar aquele e vocês ficam por último. Aí quando chegar na hora, não, porque segunda-feira eu pago, aí essa segunda-feira nunca chega. Isso acontece muito. E o que acontece é o seguinte, a turma vai curtir a festa ali? Vai. É massa aquela banda e tal, mas a turma quer ver o bloco aqui, ó, na rua, a orquestra fazendo o carnaval, porque a raiz nossa aqui é o frevo. A turma quer ver o bloco, não essa questão de... A banda ali é massa naquele momento ali, mas depois disso tem que valorizar vocês. É isso aí. Porque vocês são o que faz a festa. Assim, é a visão que eu tenho como carnavalesco, entendeu? E falando mais um pouco do Caçulinha, o Caçulinha, eu hoje em dia não estou mais de frente dele. Assim, eu sempre estive junto com a minha mãe e tal, mas segui outros caminhos, tenho outro bloco, tenho um raparigueiro que sou presidente, sou vice-presidente do Domingo da Tarde, sou envolvido no encontro dos bonecos gigantes, sou diretor lá, então meu tempo hoje em dia está muito corrido. Tem uma parceria grande na cultura. Aí eu não tenho mais disponibilidade para estar de frente do bloco. Aí quem está de frente é ela, mas está seguindo bem, está fazendo o que é para ser feito. Se precisar de minha ajuda, eu estou à disposição, porque a minha história está aí. Se hoje em dia, graças a Deus, eu estou fazendo o que eu estou fazendo na cultura, assim, ajudando alguns blocos e tal. Está somando. Estou somando.
Começou tudo aí, nesse boneco aí que eu amo. Então, basicamente, a minha história no carnaval começou aí, no Caçulinha. Muitos aqui acho que não conhecem, porque é um bloco antigo, mas não faz... Aqui em Olinda é o seguinte, o bloco para ser mais conhecido é o que faz aquelas prévias e tal, aquelas festas grandes. Aí geralmente não conhece mais aqueles. Mas tem muitos blocos tradicionais que vêm lá de trás. Eu conhecia por nome. A primeira vez que eu estou vendo aí o Caçulinha. Primeira vez que eu estou vendo. Aí por quê? Porque não tem aquela visibilidade toda, mas é um bloco tradicional, tem história. De 92 para cá, é um bocado de ano, né? Um bocado de Não, carnaval. eu vou dar um conselho. Por ter um pouco de experiência dentro da cultura também, que hoje eu toquei muitos anos com o saudoso Edivaldo França. Eu e Lúcio tocamos com o Edivaldo França e depois eu parti para a Oséia. Então, assim, eu tenho muito chão, muitos anos de carnaval. Então, quando você for botar o Caçulinha na rua, você deveria trazer agora, eu acharia, de lá para cá, quando eu digo assim, do Carmo para cá, para o povo conhecer o bloco. É como a Vaidosa, a boneca Vaidosa hoje, ela está com outra visão. A boneca Vaidosa hoje, ela saía da da Avenida Saudade, Marumelo, Bom Sucesso, encerrava, né? Isso. Hoje não, ela está com outra visão. Um abraço aí, Elizinho aí, da Vaidosa. Ele hoje se encontra saindo aqui com a boneca da frente da Pitombeira. Aí vem e recolhe lá. E hoje a boneca está de parabéns, conhecida. Então, é isso que eu quero para você. Saia de lá para o Caçulinha ficar também bombando. Tá no ok, Carnaval meu de amigo, Olinda. tá ok. Pode isso aí? deixar comigo. Pronto, Nani. E tem mais alguma coisa para falar? Porque se tiver, vamos embora. Não, Vamos só falar. tenho que agradecer, né? É isso aí. E não esquecendo, vamos agradecer novamente a esse incentivo à cultura da Lei Aldir Blanc, governo do Estado, a Prefeitura de Olinda, que tem um fundamento muito grande nessa cultura aí, incentivo à cultura, entendeu? Então, eu tenho que aqui agradecer isso aí, a eles aí, entendeu? Lúcio, tu queres falar alguma coisa, tocar um frevo, alguma coisa? Tu que diz aí. Vamos de frevo. É isso aí, vamos E o embora. que de frevo. responde o Carnaval de Olinda é o frevo e as isso aí. agremiações. Vamos embora. Canhão 75. Vamos tocar agora um hino de uma troça muito famosa aqui de Olinda, Ciroulas.
este é o que abre o Carnaval de Olinda oficialmente. E esse hino tem uma peculiaridade. Tanto ele quanto o Homem da Meia-Noite foram compostos pelo nosso bisavô, Benedito Bernardino da Silva, que também foi diretor desse bloco. Aqui agradecer aí a toda a diretoria do Caçulinha, Nani, Sanderlan, e vamos se despedir agora com mais um ou dois frevos aqui, e agradecer aí a todos aí, a produção, a lei Aldi Blanc, o governo do estado, prefeitura de Olinda, e o que eu tenho a dizer é, viva o frevo, é isso aí. Do mestre José Constantino, para você, Fabinho. Despedindo, gente, vamos tocar mais um para encerrar essa grande live, beleza?